pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem também. Eu sou a professora Rúbia e hoje nós vamos continuar as nossas conversas envolvendo a matemática. Como já é nosso costume, nós começamos a nossa aula relembrando os conteúdos que conversamos, que tratamos na nossa aula anterior. Trabalhamos com adição, as ideias aditivas, algoritmo da adição e propriedades da adição. Ou seja, o nosso campo maior de atuação foi a adição. E todas essas relações aqui colocadas, elas se desdobram dentro do princípio aditivo. Com relação às ideias aditivas, o que vem a ser as ideias aditivas? Quais foram as ideias que nós trabalhamos e conversamos um pouquinho, inclusive por meio de resolução de exercícios, com relação às ideias aditivas? Quais são elas mesmo? Nós temos duas ideias, a reunir e juntar e a de acrescentar. Com relação ao algoritmo da adição, nós observamos as ideias aditivas aonde? De que forma? A partir dos enunciados de cada situação problema. É nesse momento, quando eu estou fazendo a leitura, a interpretação, a compreensão da minha situação problema, é que eu consigo observar e fazer a distinção entre uma e outra ideia no campo aditivo. E com relação ao algoritmo, quando e de que forma nós trabalhamos com o algoritmo? O algoritmo é um outro processo. O algoritmo é uma técnica operatória que nós utilizamos para agilizar o nosso processo de cálculo. Ou seja, eu olho para uma situação problema, eu interpreto, eu analiso, trabalho com as ideias aditivas. Quando eu vou resolver de fato a situação problema, eu vou lançar mão de estratégias de resolução. Pode ser por meio da técnica operatória, pode ser por meio da representação pictográfica, pode ser por meio da decomposição, enfim. Cada situação problema eu vou analisar e vou observar uma estratégia de resolução. O que nós observamos, percebemos é que comumente as pessoas acabam utilizando a técnica operatória, que nada mais é do que o algoritmo, porque agiliza o processo. Mas é importante destacar que não é o único caminho. Temos vários caminhos para resolver uma situação problema. E também trabalhamos com as propriedades da adição. Na verdade, em específico, trabalhamos com uma propriedade. Hoje vamos relembrá-la e vamos também conversar sobre uma outra propriedade. Agora que nós já relembramos rapidamente sobre o que tratamos em nossa aula anterior, vamos fazer a correção da nossa tarefa de casa. Qual foi a situação, problema, a questão que eu deixei para que vocês pensassem e resolvessem, que nós vamos conversar agora em específico sobre ela? Muito bem, vamos à leitura da situação, problema. Pense em situações reais nas quais você encontra adição em seu cotidiano. Ou seja, pensa na sua vida profissional, pensa no seu trabalho, pensa nas coisas que você tem o hábito de fazer. Em que momentos e em quais circunstâncias você pode observar a ideia da adição, o princípio aditivo acontecendo. Aqui, pessoal, é importante relembrar com vocês que a gente vai encontrar algumas disparidades, ou seja, eu posso apresentar algumas situações problemas e vocês aí em casa, no caderno de vocês, apresentar outras situações problemas, o que não é problema nenhum. O que tem que acontecer, que a gente não pode perder de vista, é que tanto as minhas situações problemas, quanto as situações problemas de vocês, de fato, elas têm que trazer a ideia aditiva. Vamos lá, então eu vou apresentar para vocês as minhas situações problemas. A primeira situação problema que eu trouxe aqui é voltada para alimentação. Por exemplo, eu quero fazer um café na minha casa, para os meus filhos, para o meu esposo, enfim. E naquele momento eu queria fazer um café com pão de queijo. Só que eu precisava ir ao mercado para comprar os ingredientes. Então eu fui comprar café, fui comprar açúcar, fui comprar os ingredientes para fazer o pão de queijo. Ou seja, quando eu fui ao mercado e selecionei os ingredientes, as coisas que eu precisaria para fazer esse café, automaticamente, para ir para casa, eu tive que fazer o pagamento. E foi sendo adicionado o valor de cada um dos produtos alimentícios que eu peguei, do café, do açúcar e assim por diante. Ou seja, uma tarefa simples, uma tarefa que está presente no nosso dia a dia, a gente consegue facilmente observar e perceber a ideia aditiva.
eu busquei uma questão envolvendo compras. De repente, vocês aí em casa pensaram em outras, mas como a gente já conversou, não há problema algum sobre isso. A outra situação que eu trouxe é com relação ao trabalho. Por exemplo, no meu trabalho eu uso a ideia aditiva, como por exemplo, nesse momento aqui onde a gente está conversando, que eu estou dando essa aula para vocês. Ali na foto também tem uma outra pessoa trabalhando com a questão da adição. Uma outra questão que a gente pode observar, por exemplo, é uma situação de lazer, onde a gente vai com as nossas famílias, com as pessoas queridas em algum lugar. Nesse momento, claro, a gente sabe que não é possível isso, mas torcemos para que em breve possamos voltar a frequentar os espaços onde possamos fazer lazer. Se eu vou sair da minha casa e vou a um determinado lugar, aqui no meu exemplo, ao Lago Azul, se eu for de ônibus, eu vou ter o gasto da passagem, da ida e da volta. Se eu for de Uber, eu vou ter o gasto do deslocamento do Uber. Se eu for com o meu carro, eu vou ter o gasto da gasolina. Chegando lá, se for um dia ensolarado, eu vou comprar uma água, vou comprar um sorvete, enfim. Eu vou adicionando os valores que eu utilizei, que foram necessários para que eu pudesse fazer esse momento de lazer. Bem como eu tenho que fazer a verificação. Se o que eu estou gastando, eu tenho condições de gastar. Se o valor que eu levei vai me propiciar comprar tudo que eu quero. Enfim, a gente vai somando os valores e vendo quanto a gente tem. Possivelmente, vocês aí em casa, nos seus cadernos, utilizaram outras situações, problemas envolvendo a adição. Mas não há nenhum tipo de problema com relação a isso. Basta que as questões que vocês relacionaram aí estejam de fato apresentando a ideia aditiva. E o que vamos estudar na nossa aula de hoje? Como o nosso foco maior aqui é a adição e vai continuar, porque nesse momento, nesta aula, nós vamos trabalhar com o aprofundamento das ideias que tratamos até então. Vamos continuar com as ideias aditivas, o algoritmo da adição e as propriedades da adição. Com relação às propriedades da adição, nós já vimos na aula anterior a propriedade comutativa. Eu trouxe aqui rapidamente a propriedade para que vocês relembrem o que ela nos apresenta, qual é a condição. Em uma adição de dois números naturais, a ordem das parcelas não altera a soma. Essa propriedade é chamada propriedade comutativa da adição. Então, se A e B são números naturais, quaisquer, temos que A mais B é igual a B mais A. Para esclarecer, fazendo essa leitura inicialmente, pode parecer confuso, eu não estou conseguindo entender, mas então vou explicar passo a passo o que significa isso. Aqui, ó, em uma adição de dois números naturais. Por que números naturais? Porque nós trabalhamos única e exclusivamente no conjunto dos números naturais. A ordem das parcelas, ou seja, para explicar e já dando um exemplo, para que fique mais claro para vocês, eu escolhi dois números, A e B. O A vai ser 8 e o B vai ser 5. Então, o que está dito até aqui? Que a ordem das parcelas não altera a soma. Quem será, ou enfim, quais os números que serão as minhas duas parcelas? A minha primeira parcela será o número 8 e a minha segunda parcela será o número 5. Se A e B são números quaisquer, temos que A mais B é igual a B mais A. Ou seja, que eu posso somar 8 mais 5 e somar 5 mais 8 e eu vou encontrar o mesmo resultado. Então, eu atribuí números para A e para B, porque a gente já sabe que as propriedades dentro do campo da matemática, elas são apresentadas utilizando letras. Por que isso acontece? Porque as letras me garantem que eu posso atribuir qualquer número dentro do conjunto dos naturais. Pode ser um número grande, pode ser um número pequeno. A questão das letras me garante essa possibilidade. Por isso, então, que você pode substituir por A e B qualquer número dentro desse conjunto que você deseje. Eu, nesse momento, escolhi 8 e 5. Então, agora, vou mostrar para vocês a aplicação da propriedade com essas duas parcelas escolhidas. Então, eu tenho que 8 mais 5 é igual a 5 mais 8.
Vou verificar se isso de fato acontece. 8 mais 5 é igual a 13. Se eu somar 5 mais 8, eu também vou encontrar 13. O que acontece? Qual é a ideia dessa propriedade? Que eu posso somar duas parcelas diferentes, mudando a ordem dessas parcelas, mas a soma, o resultado final, sempre será o mesmo, sempre será igual. Isso que me garante a propriedade da comutatividade. Ou seja, os resultados obtidos nos dois modos são iguais. Agora que nós já relembramos a questão da propriedade comutativa, eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre essa questão que eu vou apresentar para vocês. Eu trouxe aqui a calculadora e peço para que vocês procurem em casa, peguem uma calculadora. Quem não tem uma calculadora à mão, pode utilizar a calculadora do celular, porque a gente vai praticar e exercitar essas ideias que estamos discutindo até então. Apresente uma adição usando a seguinte classe: milhares. Ou seja, eu tenho a primeira classe, que é das unidades simples, a segunda classe, que são a classe do milhar, ou a classe dos milhares. O que eu vou fazer? Eu preciso comprovar a propriedade comutativa. Então, você vai pegar dois valores quaisquer, duas parcelas quaisquer, e vai mostrar, como a professora fez no exercício anterior, a propriedade da comutatividade. Então, pensem um pouquinho, peguem a calculadora, vocês podem inclusive fazer a adição das parcelas que vocês escolherem utilizando a calculadora, não há problema algum. E voltamos logo mais para conversar e discutir sobre essa situação. Então, respondendo a nossa situação problema,
nós temos a seguinte questão. Coloquei aqui de novo o enunciado para que a gente não se perca de fato o que é necessário fazer, o que a situação problema nos solicitou. Ou seja, apresente uma adição usando a seguinte classe, a classe das unidades de milhar. Eu escolhi aqui, já que eu quero provar a propriedade comutativa, eu escolhi duas parcelas dentro dessa classe. Podia pegar parcelas envolvendo unidade, dezena ou centenas. Eu escolhi como parcela o valor 1.207 e a segunda parcela o valor 2.398. Muito bem, a propriedade comutativa me fala que se eu somar essas duas parcelas, independente da ordem que eu coloque essas parcelas, eu vou encontrar resultados iguais. Então, eu vou somar 1.207 mais 2.398. Isso vai ser igual a 2.398 mais 1.207. Ou seja, somei os valores antes do igual, que me resultaram no número 3.605. Agora, eu vou somar os valores das parcelas depois do igual, que também vai me resultar no número 3.605. Isso me leva a, de fato, comprovar a propriedade da comutatividade, porque eu escolhi duas parcelas, fiz a adição utilizando a ordem diferente, porque você pode ver. O primeiro valor, que era o 1.207, que era a primeira parcela antes do igual, ele passou a ser a última parcela depois do igual. Então, eu consigo ver claramente que as parcelas foram trocadas, as parcelas foram postas e invertidas. Só que, ao final, somando, adicionando as duas parcelas, tanto antes quanto depois do igual, eu consigo chegar no mesmo valor, ou seja, no número 1.605. Os resultados, de fato, são iguais e eu consegui comprovar a propriedade da comutatividade. Por que a gente trabalhou com essa situação problema? Se vocês relembrarem, na aula anterior, trabalhamos com uma situação problema muito similar. Qual era a diferença? Nós havíamos trabalhado simplesmente na ordem das unidades simples. De repente, alguém em casa ficou pensando, mas isso deu certo porque eu estava na ordem das unidades simples. E se eu quisesse um número maior? Será que ia dar certo? Então, essa situação problema, esse exercício veio de fato para mostrar que, independente da ordem, eu sempre vou aplicar e vou ter certeza que dará certo a utilização da propriedade comutativa, desde que eu faça a adição das parcelas corretamente. Se em qualquer momento eu adicionar errado qualquer elemento de uma das ordens, unidade, dezena, centena ou unidade de milhar, eu vou encontrar com toda certeza valores diferentes, mas não é o problema na propriedade. O problema foi na operacionalização, ou seja, o problema aconteceu na hora que eu fui solucionar a adição. Então, é muito importante ficar atento ao processo algorítmico. Pensando um pouquinho sobre essa questão, vamos analisar essa situação aqui. Demonstre, usando duas parcelas quaisquer, que em uma adição de dois números naturais, a ordem das parcelas não altera a soma. Agora é sua vez. A gente já conversou, fizemos uma atividade sobre isso nesta aula, já tratamos também sobre essa questão na aula anterior. Então, agora você pode escolher duas parcelas quaisquer para comprovar, mais uma vez, agora com a possibilidade de você escolher a ordem, de você escolher de você escolher as classes, se seja classe da unidade simples, classe das unidades de milhares, classe das unidades de milhões, fica a seu critério e você vai colocar a mão na massa e comprovar a propriedade da comutatividade. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, se organizarem, fazerem os seus registros e já conversamos sobre isso.
Pessoal, então vamos lá. Agora eu vou mostrar a minha resolução, porque como o próprio enunciado falou, vocês poderiam escolher duas parcelas quaisquer, em qualquer classe. Eu escolhi a classe das unidades simples e escolhi esses dois valores para ser as minhas parcelas, 75 e 99. Lembrando que eu tenho o objetivo de comprovar que eu vou somar utilizando a propriedade comutativa que A mais B é igual a B mais A. Ou seja, quem é o A? 75. Quem é o B? 99. Então, eu vou somar 75 mais 99 e isso obrigatoriamente tem que ser igual à soma de 99 mais 75. Vamos observar qual foi a soma antes do igual. Somando essas duas parcelas, 75 mais 99, eu encontro 174. Então, eu já sei de antemão que se tudo der certo, se a minha adição estiver correta, do outro lado eu também, ou seja, depois do igual, obrigatoriamente eu também tenho que encontrar 174. Isso significa que os dois resultados serão iguais. Por quê? Porque nós estamos trabalhando, porque dentro do campo da adição nós temos essa propriedade, que é a propriedade comutativa. Isso me diz o quê? Para os meus valores, eu consegui chegar no 174. É muito difícil, né? Só se acontecer uma coincidência muito grande, que alguém em casa também pensou nas mesmas parcelas que eu. O que importa de fato que nós precisamos observar é que independente das parcelas que você aí em casa escolheu, o resultado, tanto antes do igual quanto depois do igual, tem que ser o mesmo, independente do valor. Essa que é a propriedade da comutação, ou seja, quaisquer parcelas que eu escolha, a partir do momento que eu empregue essa propriedade, faça a adição corretamente, eu vou chegar no mesmo resultado. Agora, nós vamos continuar aprofundando essa ideia que estamos tratando até o momento. Agora é sua vez. Pensem um pouquinho sobre essa situação que eu vou trazer nesse momento. Isso acontecerá se adicionarmos
3 ou mais números naturais quaisquer, eu já vi que para 2 parcelas, ok, vai dar certo. Já comprovamos, inclusive, utilizando mais que uma classe. Trabalhamos com a classe das unidades simples, com a classe das unidades de milhar e podemos ampliar isso para as demais classes e, de fato, vai fechar essa ideia. Esse raciocínio vai dar certo. E se a gente for fazer a adição de 3 ou mais parcelas, será que isso vai dar certo? Então, pensem sobre isso, se for necessário e vocês acharem por bem, vocês podem atribuir parcelas, valores para as parcelas, fazer de fato a adição para comprovar ou não essa ideia. Nós já conversamos sobre essa questão. Muito bem. Então, o que vocês concluíram? O que vocês conseguiram pensar sobre essa questão aí que eu deixei para vocês? Muito bem. Respondendo, sim, acontecerá. Se eu utilizar 3 parcelas ou mais, a soma vai continuar dando o mesmo resultado. Isso porque, se com a soma de 2 parcelas a gente trabalhava com a propriedade comutativa, se nós estivermos somando 3 parcelas ou mais, nós estaremos trabalhando agora com a propriedade associativa da adição. Vejam bem, o próprio nome da propriedade já me lembra o que ela faz. A associativa nos lembra a ideia de associar, que é exatamente essa finalidade da propriedade associativa. Nós vamos associar parcelas. Como que vocês vão visualizar isso? Por meio da propriedade. Propriedade associativa. Em uma adição de 3 ou mais números naturais quaisquer, podemos associar as parcelas de modos diferentes. Essa propriedade é chamada propriedade associativa da adição. Isso significa dizer que, se A, B e C são números naturais quaisquer, temos. Lembrando, gente, A, B e C é a apresentação, ou seja, as propriedades no campo da matemática, elas são apresentadas nesse formato, com as letras, porque as letras me permitem generalizar. O que isso significa dizer? Que eu posso substituir o A, o B, o C por qualquer número, por qualquer parcela, uma vez que os conjuntos eles são infinitos, como por exemplo o conjunto dos números naturais. Muito bem, já que eu sei que eu estou trabalhando com a propriedade associativa, a definição me mostra o quê? Que eu vou associar as 2 primeiras parcelas aqui, A
mais B. Por isso, então, que elas estão entre parênteses. Mais a terceira parcela, que será a parcela denominada de C. Isso tudo que está antes do igual vai ter que ser igual, não numericamente, mas o resultado vai ter que ser igual a parcela A mais a associação da parcela B mais C. Aqui nesse caso, depois do igual, eu estou associando quem? B mais C. Por isso também que está dentro do parênteses. Tá parecendo meio confuso, professora, só tô vendo letra, não tô entendendo. Agora a gente vai exemplificar utilizando valores numéricos para que fique mais claro para vocês essa ideia. Nessa situação problema, eu atribuí, né, já que eu posso escolher, e a gente sabe que as letras estão aí, é para isso mesmo, para que dentro do conjunto dos números naturais a gente possa trabalhar com qualquer número, eu escolhi para 70, para B 10 e para C 9. Então eu vou fazer o quê? Eu vou substituir as parcelas correspondendo às letras dentro da propriedade associativa. Então, dentro do parênteses eu vou pôr o valor de A. Eu acabei de mencionar para vocês que eu escolhi A, valor 70, mais B, o valor 10, a parcela correspondendo ao número 10. Então, dentro do parênteses tem quem? 70 mais 10, que é o A mais o valor correspondente a B. Fecha o parênteses, porque aqui eu estou associando essas duas parcelas. Mais o valor que eu atribuí para o C, para a parcela C, que é o número 9. Igual, ou seja, já resolvi 50% da propriedade. Agora a gente vai trabalhar depois do igual. Depois do igual, nós estamos associando parcelas diferentes. Antes do igual, associamos A mais B, lá dentro do parênteses. Depois do igual, vamos associar quem? B mais C. Então, eu vou repetir o valor que eu atribuí para a parcela denominada de A, que é 70, mais abro parênteses e vou substituir o valor que eu determinei para B. Eu já sei o valor determinado para B, porque eu acabei de usar ele antes do igual. E é quanto? 10. Então, vai ficar 10 mais o valor correspondente que eu atribuí para C, que é o valor 9. Fecho parênteses. 10 mais 9. No primeiro momento, a primeira linha de resolução da propriedade, na verdade de exemplificação da propriedade, é simplesmente a substituição. Vejam, observem que a propriedade está escrita ali dentro da tarja verde e embaixo eu simplesmente coloquei os valores correspondentes às letras, exatamente igual. Agora sim, nós vamos adicionar as parcelas que estão associadas dentro dos parênteses. Antes do igual, ou seja, 70 mais 10. Tenho o valor 80. Tenho uma nova parcela com o número 80, mais 9. Já resolvi antes do igual. Agora eu vou trabalhar depois do igual. Quem que está associado depois do igual? São as duas parcelas B mais C. Então, eu tenho que fazer o que com a parcela 70? Simplesmente repetir. Vai ficar 70 mais 10 mais 9, a soma da parcela B mais a parcela C vai me resultar uma outra parcela com o valor 19. Depois que eu fiz esse movimento, essa organização, de fato, eu vou somar os valores que estão antes do igual. Ou seja, 80 mais 9, que vai dar 89. E vou somar o que está depois do igual. 70 mais 19, que também vai me dar o número 89. Vejam que antes de eu finalizar a última adição, eu tinha números diferentes. Eu tinha 80 mais o 9 e depois o 70 mais o 19. Embora eu veja que eu tivesse números diferentes, a partir do momento que eu fiz a adição antes do igual e depois do igual, eu cheguei em valores iguais. Isso acontece por quê? Em função da propriedade associativa, que me garante poder associar as parcelas de modos diferentes e mesmo assim obter o mesmo resultado, tanto para o que está antes do igual para o que está depois do igual. Aqui, gente, eu vou continuar mostrando para vocês
a resolução desse exercício, porque eu até mencionei e sugeri que vocês pegassem a calculadora, porque a nossa ideia nesse momento não é trabalhar com a técnica operatória, e sim explorar as ideias das propriedades da adição. Então, vocês poderiam facilmente fazer essa verificação utilizando a calculadora. Mas se de repente alguém falou, professora, eu quero fazer o algoritmo, será que vai dar certo se eu fizer o algoritmo? Então, eu trouxe aqui também a resolução por meio da técnica operatória para mostrar que vai dar certo, somando a última linha lá da minha propriedade, que nada mais é do que 80 mais 9 igual a 70 mais 19. Enfim, organizei o algoritmo, a adição das duas parcelas ali, e eu pude observar que sim, trabalhando com a utilização do recurso tecnológico aqui, que no caso é a calculadora, ou trabalhando com, de fato, a operacionalização do algoritmo aditivo, eu vou chegar no mesmo resultado. Ainda, olhando para essa questão da propriedade associativa que acabamos de trabalhar, eu quero que vocês pensem um pouquinho e resolvam essa situação aqui. Demonstre que, em uma adição de 3 ou mais números naturais quaisquer, podemos associar as parcelas de modos diferentes. Agora é sua vez. Ou seja, nós vamos aplicar tudo isso que conversamos até então, envolvendo a propriedade associativa. Pensem, organizem aí no caderno de vocês um esquema de resolução e conversamos daqui a pouquinho. Muito bem, pessoal. Então, agora vamos discutir e conversar um pouquinho sobre essa questão. Para que a gente possa responder, eu coloquei aqui a propriedade de fato para que a gente relembre.
Ou seja, o que fala a propriedade? O que eu pretendo fazer nesse exercício para comprovar a propriedade? Que eu vou adicionar 3 parcelas ou mais, utilizando a propriedade associativa, ou seja, vou associar 3 parcelas ou mais, e o resultado final dessa associação dessas 3 parcelas ou mais, eu vou conseguir chegar no mesmo resultado. Aqui, eu coloquei a propriedade para que a gente possa simplesmente fazer a substituição dos valores das parcelas que eu determinei. Em caso vocês vão determinar outras parcelas, não há problema algum, conforme eu já mencionei. Para mim, eu determinei as seguintes parcelas. A vai ser 25, B vai ser 12 e C, o valor 6. Ou seja, eu tenho uma propriedade colocada ali em cima na primeira linha da resolução. Abre parênteses, A mais B, fecha parênteses, mais C. Conforme eu já mencionei para vocês, o que a gente faz? Depois que você determina os valores respectivos de cada uma das parcelas, A, B e C, simplesmente a gente vai substituir os valores iguaizinhos, estão colocados ali na propriedade por meio das letras. Então, fiz a substituição dos valores antes do igual, dos valores referentes a cada uma das parcelas. Vou fazer a mesma coisa, o mesmo movimento, depois do igual. Observando que depois do igual, as parcelas que estão sendo associadas são as parcelas B mais C, que estão entre parênteses. Eu já sei que o A é igual a 25, mais B, que é 12, que está entre parênteses, mais o valor correspondente à parcela C, que é o número 6, fechei o parênteses. Então, aqui eu já fiz a substituição dos valores. Agora, de fato, o que eu preciso fazer? Eu vou adicionar os valores que estão dentro dos parênteses, os valores das parcelas que eu associei. 25 mais 12 é igual a 37 mais 6, igual a 25, observando a substituição, mais. Vou adicionar os valores que estão dentro do parênteses, que vai ser 12 mais 6, 18. Para finalizar, somos os dois valores, 37 mais 6, 43, igual a 25 mais 18, 43 também. Ou seja, já consegui demonstrar a aplicabilidade da propriedade associativa. Agora, vamos à nossa tarefa de casa. A nossa tarefa de casa é uma situação, um problema que nós já conhecemos. Apresente uma adição usando a classe das unidades simples para comprovar a propriedade associativa. Vou dar um tempinho para que vocês possam copiar. Pessoal, agora que vocês já copiaram a nossa tarefa de casa, pensem, leiam, olhem as nossas aulas, vejam que nós já conversamos e discutimos e organizem uma estratégia de resolução. Fiquem bem e nos vemos na nossa próxima aula.